Action Stations. Action Stations. Colocar a nave em condição 1. O 13ª colônia está começando. Oi, Samantha! A gente tá começando o segundo 13ª colônia. Eu acabei de desgraçar a minha vida com uma introdução gigante, difícil de falar, mas eu gostei dela, então ela vai ficar. E se tu pensar, pelo menos ela é menos triste que a do Caquitas, que condena nós todos à quarentena. Então, quem sabe essa aí eu posso usar pra sempre. E como é que tu tá, Samantha? Tudo bem? Olá, Paula. Oi, pessoal. Como vocês estão aqui? Tudo bem? E você, como está? Eu estou ótima, se acostumando com essa coisa de podcaster. Agora eu tô pouco a pouco. Ainda tô um pouco nervosa, admito. Na hora que eu sentei na cadeira, meu Deus, lá vou eu de novo. Mas eu tô acostumando. O bom é que se tu tem problema com a tua voz, eu posso te garantir que passa, porque ou tu supera ou tu chora editando podcast. Então, eventualmente tu supera. Então, gente, só pra deixar bem claro, quando eu digo sem spoiler, é sem spoiler dos episódios futuros. Do episódio de agora, a gente vai dar spoiler. Assistam a minissérie, a primeira parte da minissérie, antes de ouvirem esse episódio de agora, porque esse episódio vai ter spoiler da primeira parte da minissérie. E só da primeira parte da minissérie, ele não vai ter spoiler dos outros, ok? Estão cientes, estão compreendendo? Não venham reclamar e chorar depois, porque é isso. E eu tô muito satisfeita e muito feliz, porque ver Battlestar Galactica foi um exercício muito bom, eu curti bastante. Eu recomendo a todos. Como é que foi pra ti, Samantha, revisitar esta série magnífica e perfeita e tudo de bom? Não, valeu a pena. Gente, eu não lembrava, sabe, assim, quer dizer, lembrava, mas sabe, parece que eu revendo agora, eu fiquei um pouco impressionada como ela envelheceu bem. Ela, pelo menos agora a minissérie, ela envelheceu muito bem, assim, tecnicamente, e mesmo a parte da história. Também vendo com outra cabeça, sim, né? Fresquinha. Ela envelheceu muito bem e tu nota coisas diferentes nela agora, por causa do tempo que passou, e isso é muito foda. Eu botei isso na pauta do próximo episódio, essa mudança de significado das coisas, pra gente poder falar com o total da minissérie, mas é muito foda, assim, como a série é relevante ainda, né? Sim, a série é muito... Tem muito assunto que é válido até hoje. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque significa que a gente não evoluiu tanto. Isso. Mas sim. Tem essa parte. É ótimo pra série, não é tão bom sobre o mundo. Eu acho que é aí que fica. Mas, então, essa primeira parte da minissérie, ela é muito sobre uma introdução à Battlestar Galactica. Como, sei lá, um TCC vai, tipo, introdução, ir lá e vai apresentar, tipo, do que nós vamos tratar, ou qual é o cenário, né? O que tu precisa saber pra começar a ver esta série. A minissérie é muito isso. O que eu acho que ela faz muito bem, mas eu acho que às vezes é um problema. Eu lembro de gostar muito já dessa primeira parte da minissérie, quando eu vi a primeira vez, mas eu ouvi de muitas pessoas, porque eu já convenci muita gente a ver Battlestar Galactica, gente. E eu ouvi de muitas delas essa experiência da primeira parte ser um pouco complicada, porque é muita informação. É muita informação que não é dita de forma óbvia e explícita, e tu tem que estar prestando atenção, e tu tem que estar lembrando quem é quem e pra onde vai, e de, tipo, detalhes das coisas, até tu meio que montar a história, né, ter um entendimento dessa história, de quem são essas pessoas, e eu acho que, sei lá, talvez essa primeira parte tenha a chance de deixar as pessoas um pouco confusas, zonzas, com dor de cabeça, de tanta coisa que tu tem que aprender em 1h30, eu acho que dá a minissérie. Tu lembra como é que foi pra ti ver ela pela primeira vez? Tu lembra se tu curtiu logo de cara, se tu ficou meio tipo... O que é isso? Pra onde essa série vai? De onde essa série vem? O que tá acontecendo aqui? Então, é aquilo que eu tinha comentado antes. Quando eu via a minissérie, eu tava no meio. Então, pra mim, ela fez muito sentido, assim. Eu já tinha tido que aprender as coisas na marra, na porrada. Então, na hora que eu assisti, na verdade, ela ajudou bastante. Então, foi muito fácil de digerir e de entender muita coisa que estava acontecendo até mesmo na série ali, sabe? No decorrer da série, que você fica meio... Porque você entra, se você começa da primeira temporada, você olha, o que tá acontecendo? Mas... Literalmente, a gente ainda vai comentar o primeiro episódio, mas deve ser muito louco. Sim, é muito louco.
É bem doido. Mas enfim, eu acho que fica o recado, porque quem viu e ficou um pouco confuso e tal, relaxa que não vai ser assim o tempo todo. Mas realmente essa série, ela tem muita coisa, principalmente muito personagem, né, pra apresentar. Sim, tem bastante gente e assim, no começo, é que eu não sei, pra mim até, é que tá, como eu vi ela no meio, é difícil pra mim dizer, é difícil. Eu achei, entre aspas, foi fácil, foi tranquilo, foi de boa, porque... É um contexto muito diferente, Sim, é um né? contexto muito diferente, assim. Tem muita gente, tem muita coisa... Ainda assim tem muita coisa acontecendo, diferente do outro, mas eu acho que ela faz isso muito bem. Pra mim, não sei, ficou claro. Não, ela faz isso muito bem. Eu acho que, às vezes, é uma questão de, tipo, o tipo de estrutura que tu tá acostumado e o que tu tá esperando do negócio. Eu acho que talvez tu ir com essa mentalidade de que a série vai ser uma questão muito de ambientação, essa primeira parte, né? Tanto do cenário quanto dos personagens, talvez ajude. Mas vamos pra... A gente vai começar pela ambientação, certo? E pra mim, uma coisa que a série faz muito bem é fazer exposição sem fazer exposição. E aí talvez vocês estejam se perguntando, Paulo, o que raios tu quer dizer com exposição? Sim, eu me perguntei. Então, obrigada, Samantha, por não me deixar eu dialogar sozinha. Que eu faria. Sabe aquele professor que faz a pergunta e ele mesmo responde? Então, horrível. Não, quando a Paula comentou antes da gente, o que é exposição? Então, exposição é aquele momento que um filme ou uma série tem aquela fala ou aquele diálogo que ele serve pra que tu, o público, entenda o que está acontecendo. Eu já vi muita gente falando sobre isso em termos de narrativa, e tem duas coisas que eu acho fantástica. Uma vez eu vi, acho que foi o Jeffrey Rush falando que tu sabe o quão secundário é o teu personagem pela quantidade de diálogo que ele tem, que é só exposição, sabe? Que o cara, o principal do filme, ele nunca é o coitado que tá fazendo a exposição. É sempre um pobre coitado de um personagem secundário que faz. Eu vou dar um exemplo que pra mim é o clássico disso, que é o personagem do Elliot Page em Inception. Se tu olhar, aquela personagem, ela não faz absolutamente nada aquele filme inteiro, além de fazer pergunta idiota pra explicar o plot. É tipo... E é foda, porque é pra ser alguém inteligente e não rola, porque ela tem que fazer as perguntas que o público vai fazer. E outra coisa que eu me lembro é o Aaron Sorkin dizendo que tu precisa de pessoas na tua história que tenham níveis de entendimento diferentes e semelhantes ao do teu público, do que tá acontecendo, ou tu vai acabar começando um diálogo como nós todos sabemos, e aí tu fala uma coisa que, tipo, não tem nenhum sentido aqueles personagens estarem conversando entre si, porque eles todos deveriam saber aquilo, sabe? Tipo, sei lá, tem um grupo de advogados e aí tem alguém explicando uma lei. Amigo, né? Uma lei óbvia, claro. Não que todos os advogados saibam todas as leis. Mas é muito isso. E Battlestar faz isso muito bem. Battlestar te explica as coisas sem parecer um momento palestrinha, assim. Um momento que a série tem que é muito explicação é aquele letreiro do começo, né? Os humanos criaram Cylons, os Cylons se rebelaram contra os humanos e tal. Mas tirando esse momento, e não me incomoda essa super exposition ali no começo. Eu acho ela condizente com o gênero sci-fi, digamos. Sabe? O Star Wars tem sempre uns que são gigantescos, que é, tipo, o icônico textinho subindo na tela. E tem muitos outros que tem, assim, se tu parar pra pensar, tipo, esse prólogo de introdução à história, ele é muito sci-fi, acho que até de fantasia também, eu lembrei de Senhor dos Anéis agora, Senhor dos Anéis também tem aquele prólogo no começo, ele não tá escrito na tela, mas Sim. É literalmente um prólogo te contando a história até ali. Então eu acho que é cabível. Mas outras coisas, a série vai te contando aos poucos, assim. E a gente pensou aqui no exemplo da tecnologia, que eu vou falar mais do ponto de vista narrativo, mas tu tava comentando, Samantha, de como a estética da série te mostra as diferenças da tecnologia mais moderna com a galáctica, né? E como isso fica visualmente claro. Sim, você vê a galáctica e você tem os Vipers antigos, que são como caças, né? Se você pega os antigos e os novos, assim, você vê que tem algumas diferenças de design, que, sei lá, quem tá acostumado, quem tem o olho um pouco mais treinado, percebe que a intenção das pessoas que desenharam aquilo, ela justamente, isso aqui é mais velho,
Esses aqui são mais modernos, assim, é discreto, porque é como se você pegar, um modelo de carro antigo, por exemplo, sei lá, pegar um Gol antigo e um Gol novo. É meio que isso, você percebe que esse é o modelo mais novo e aquele é o modelo mais antigo. A mesma coisa acontece mesmo com a Galáctica, assim, em comparação às outras naves, né? Isso é bem... Até com os modelos de Cylon também. Sim. Porque os robôs Cylons têm essa transição, né? Sim, faço mesmo também. E aí entra também as referências tanto à série original, quanto eu acho até uma homenagem mais geral às séries sci-fi clássicas e tal, né? Que é ter esse futurista retrô. Ah, sim. Que eu acho muito bom. Eu gosto muito na Galáctica dos computadores deles, aqueles telefone com um fio de sabe, espiral. É muito fantástico. Pra dizer que é uma coisa... Computadores dá aquela vibe de computadores antigos, assim. Exato. Dá muito essa vibe. Até as telas Sim. lá, as imagens e tal. E além disso, tem umas questões de próprio... Mesmo no diálogo da série, que vão te mostrando essa diferença de tecnologia. Tem a questão de que aos poucos tu vai descobrindo que a Galáctica não é conectada. Tanto quando a Rose... Tem uma discussão entre a Roslin e o Adama, que ela tá falando sobre, tipo, como os computadores seriam mais rápidos. E ele tá, tipo, eu não me importo. Tipo, essa questão de rapidez foi que nos colocou nessa situação Sim. de precisar de uma Galáctica, né? Que é outra coisa que vai ficando clara também, de que a Galáctica é uma relíquia da Guerra Antiga, né? Ela tá virando um museu, isso também tu vai descobrindo aos poucos, que ela vai ser aposentada, que o Adama vai ser aposentado. Tem toda essa coisa de esta nave ser uma nave datada, uma nave velha, né? Sim. Uma nave obsoleta até pro mundo de hoje, né? Pra atualidade deles ali, no caso, assim, que eles estão vivendo. Isso. Sim. E eu acho muito legal, assim, e aí tem várias outras coisas, e é interessante porque tu vai vendo essa questão da Galáctica ser uma tecnologia antiga, de ela estar desconectada, de ela ser obsoleta, de ter esses caças velhos, todas essas questões que estão muito linkadas à Galáctica ser um museu e ela ser velha e tal. E aí... Isso tudo é meio que colocado ali, meio que pra explicar o que é a Galáctica, onde ela tá. Mas depois, no final, isso vai explicar por que a Galáctica deixa de ser obsoleta. Por que ela é exatamente o que a humanidade precisa nesse momento, né? Quando a questão dos sistemas estarem conectados e a questão do negócio do Departamento de Defesa lá que o Gaius fez, que vai ser o que destrói a humanidade, Sim, é justamente o que salva a Galáctica, né? Ela não está conectada. Ela não tem, digamos assim, ela é um computador antigo, ela não tem Wi-Fi, entendeu? Pra ela se conectar, ela precisa... ela não tá na rede. É bem isso que eles falam, é a palavra que eles usam, network. Tipo, ela não é conectada ao network. Ela não tá conectada na rede. Todos os computadores dela já são antigos, não rodam o software novo. Então... E é muito bom, porque quando tu vê a cerimônia lá, tu vê os Vipers antigos, eles estão ali. Não é um negócio que surge do nada, de tipo, quando a Starbuck vai lá pegar os Vipers, eles estão ali. O Adaminha como eu chamo Lee, gente, ou Apollo, tá lá com o Viper do Adama, né, do pai dele. Por que ele vai ter um Viper que não vai ser... só desligado pelo Cylon, sabe? É muito foda. E até acho que a diferença de design dos Cylons no geral é bem interessante, o design das naves dos Cylons. É bem não humano, assim, eu acho. Não sei... Aí é mais a tua praia, Samantha. Não, agora parando pra pensar, sim, porque é justamente, é tudo entre aspas, eles têm os robôs humanoides, mas tem muita coisa que você não precisa, que não é como humanoides, assim, né? Elas são meio que, sei lá, uns... Dependendo da nave, de como ela é... Realmente, é uma coisa que não é pra ser humano, assim. Porque eles podem se adaptar, se construir do jeito que a necessidade pedir. Então... e humano nem tanto no sentido só humanoide também. Sim. Porque, tipo, sei lá, os Raiders têm aquela forma bizarra. E as próprias bases deles têm... É um negócio, tipo, totalmente diferente. Enquanto a Galáctica e os Vipers têm muita semelhança com construções humanas, né? As coisas Cylon não têm. Não, são bem diferentes, assim. São... Não sei, justamente, acho que é pra mostrar que é uma outra lógica. É uma outra... Isso é muito foda. É uma, né, entre aspas, o design cabeça. É muito foda. É uma outra forma de pensar ali. Outra coisa que eu acho muito bom, que a série vai fazendo de forma muito sutil, é te mostrar que não é a Terra e que não é o nosso mundo, não são os nossos humanos.
que no começo tu fica meio tipo, tá, mas onde é que tá essa gente? Aí eles começam a falar de 12 colônias, de Caprica, e começa a soltar um monte de nome, e aí tu vê essa cidade diferente da nossa, né? E aos poucos tu vai notando que, tipo, não, isso não é a Terra, sabe? Eu acho legal também isso. Pouco a pouco. Tem uma outra coisinha, um detalhe, até mesmo o detalhe do design mesmo, a forma como a questão da arquitetura também, se você olhar. Isso não é a Terra, ou se é a Terra no futuro, muito distante, assim, talvez no máximo seja isso, assim, né? Mesma parte quando você observa a cidade. Isso vai indo bem aos poucos, assim, eu acho muito legal. E a série vai fazer algo parecido quando ela vai apresentar os personagens. E a minha coisa favorita de rever a minissérie é rever a primeira imagem de todo mundo. Porque ela é icônica de uma forma... Eu acho que, sinceramente, eu acho que vale pra todos eles. Tipo, todos eles, tipo, a primeira vez que tu enxerga todos os personagens em cena, ela é emblemática de um jeito tão incrível, sabe? E a gente não tem como dar outro exemplo aqui que não o Sr. Gaius Baltar, né, Samantha? Sim, não, ele é... o que... É que eu tô pensando numa forma de descrever ele sem dar spoiler. É difícil definir o Gaius. Não, assim, definir ele sem dar spoiler, entendeu? Essa aqui é a questão. Assim, ele é aquele personagem que você... É o que eu falei até anteriormente já, né? É o personagem que você adora odiar. É aquele personagem que se odeia, mas... Cara, e a série muito rápido te faz entender que o Gaius é um filho da puta, sabe? Tanto que tem aquela cena na loteria que ele vai ler o papel da velhinha e tipo, 100%, eu tenho certeza que todo mundo que vê o Battlestar Galactica tava tipo, esse filho da puta vai roubar o lugar da velha. Sim. É o que todo mundo pensou. Sim. É impossível não pensar, porque tu vê de cara que, tipo, esse cara não presta. Exatamente. Sim, não, eu pensava a mesma coisa. Olha lá. O que ele vai fazer? Não. Eu até fiquei chocada, eu falei, nossa... Mas então, pra mim não é que ele não ia fazer. Ele desiste de fazer quando o Hilo reconhece ele. Que é fantástico também. E eu adoro a culpa do Gaius, que o Hilo fala, tipo, tu é o Gaius Baltar. E ele tá, eu não fiz nada. Sabe? Literalmente, tipo, aquele aluno que tá sempre fazendo merda. Sim. E aí, tipo, a professora chama o nome dele, ele já pula na cadeira, e já começa a se desculpar, não sabendo nem o que ele fez ainda. É o Gaius. O Gaius é essa pessoa, assim. E a primeira cena dele é muito foda, porque ele aparece pela primeira vez, ele tá dando aquela entrevista via videoconferência, um visionário. Né? Nossa senhora, dá até gatilho. Isso. E ele tá lá, a repórter, né, da TV tá falando com ele não tá olhando pra ela. Ele tá literalmente fazendo uma pose e olhando pro lado, assim, com uma pose pensativa. Ele tá com as mãos cruzadas em cima das pernas, assim, ele tá com a perna cruzada, assim, ele tá numa cadeira giratória, então ele tá olhando pro lado e depois ele olha pra... Pra mim, a arrogância dele, ela tá tão expressa nessa primeira cena e na expressão. O ator que faz o Gaius, inclusive, é muito, muito fantástico. Sim. As nuances que ele passa no olhar do Gaius são incríveis, assim. Tu consegue ver que o Gaius ia fazer merda. Tipo, tu consegue ver ele processando as informações e se colocando em primeiro lugar, porque o Gaius, é isso, essa é a definição dele. Ele se coloca em primeiro lugar. E acho que é a segunda... deve ser a terceira ou quarta cena dele que mostra bem isso, que é, tipo, a Six contando pra ele, tipo... Por tua causa, a humanidade vai morrer inteira. E ele tá, tipo... Meu Deus, eles vão dizer que eu sou um traidor e vão me matar. Sim, eu vou ligar pro meu advogado. Não eu vou ligar pro meu advogado. É fantástico, cara. Então, o mundo vai acabar. De um jeito horrível. Não vai ter advogado, colega. Você entendeu? Mas ainda assim, ele segue pensando nele. Em nenhum momento ele assume responsabilidade ou culpa pelo que ele fez. Ele tá sempre se autopreservando do início ao fim, em tudo que ele faz. E pra mim, essa primeira cena mostra muito, assim, esse egocentrismo do Gaius. Tipo, ele tá fazendo ele tá numa videoconferência na TV e ele não se dá o trabalho de olhar pra câmera enquanto ele fala. Ele tá literalmente, tipo, no mundinho dele pensando. Eu acho fantástico, assim. E pra mim, todos os personagens vão ter. Eu não vou citar todos aqui, porque... limite. Mas todo mundo é muito icônico, assim. Logo de cara, eu acho muito fantástico isso. Tem ali depois que você entende, claro, você vai entender isso no decorrer da série, mas é basicamente ali você tem a apresentação da essência de cada um dos personagens, assim.
como é que é. Cada um deles... E quanto mais tu já viu, mais faz sentido essa primeira cena. Assim, se tu viu tudo, o significado dessas primeiras cenas de todos eles é fantástico, assim. Sim. É incrível como eles não... Eles todos evoluem ao longo da série, mas a essência deles é a mesma. É muito foda como bem construídos esses personagens são. E como eles conseguem manter, né? Porque, sei lá, acontece muitas vezes da galera meio que desviar o personagem pra um lado, ou desviar pro outro, seja por uma questão de fanservice, ou sei lá, troca o roteirista, ou porque... não sei, troca o executivo, até que você que entende mais essas estruturas de série, às vezes eles vão. O personagem, ele era daquele jeito, ele começa a desviar, assim, é um desvio totalmente sem sentido, isso não acontece no Battlestar Galactica, eles estão ali, eles seguem, sabe, assim. E quem já viu tudo e tá gritando agora aí, mas depois da terceira temporada... Depois, quando a gente chegar lá, a gente conversa sobre isso e... Spoiler alert, eu gosto da série até o fim. Eu não tenho nenhum problema com o final da terceira temporada. Que é onde o fandom diverge. Sim, o meu marido, ele já ficou meio assim. Pior que eu gostei, não, porque eu lembro que eu peguei a força, assim, na quarta temporada. E aí eu tava conversando com ele ontem mesmo à noite e ele... mas a quarta temporada já não é tão boa. Então, aí a gente vai ter que... Tá errado. Então, você não lembra. Mentira, que eu vocês podem ter a opinião que vocês quiserem, mas tá errado. Que eu peguei o negócio, assim, peguei 100% gosto pelo negócio na última. Então, enfim. Perfeito. Eu escolho muito bem as minhas parceiras de podcast. Mas, ainda falando sobre os personagens, é muito foda como eles têm um arco. Nessa minissérie, eles têm um arco já, né? De início, meio e fim. Eles terminam diferente de como eles começam. E é muito foda. E a série também apresenta eles de uma forma que também não é expositiva, sabe? Não tem um momento que eles ficam, tipo, aqui nós temos a senhora Laura Roslin, secretária de educação. Não, em alguns momentos eles vão se referindo a ela como secretária de educação. Um momento que eu peguei e reparei quando eu tava revendo é, tipo, quando ela tá entrando na Galáctica pra cerimônia, no alto-falante da Galáctica, eles anunciam que a secretária de educação, a senhora Laura Roslin, tá chegando na galáxia, papapá. Sabe? É um jeito muito natural e não é forçado, óbvio, né? Gritante, assim. Forçado é a palavra, obrigada. E eu acho muito foda, mesmo o nome deles, a gente tava comentando aqui no começo, eu e a Samantha, que tipo, a gente tá aqui falando, e agora eu chamei a Samantha de Samantha, mas sei lá, 2, 3 vezes do programa eu vou usar o nome, sabe? A gente usa o nome uma da outra. Acho que Paula eu não falei nenhuma vez, falei agora. Porque... E reparem agora comigo, prestem atenção, quando vocês estão vendo série, que é série mais de canal aberto, assim, até novela, vocês vão ver que as pessoas usam muito o nome umas das outras. Isso é um recurso de narrativa, pra te lembrar o nome dos personagens, e é um negócio que essa linha mais TV a cabo, streaming, essa TV pós-Sopranos, digamos assim, vai quebrar. Porque não é como as pessoas falam naturalmente. As pessoas não usam os nomes, né? Então os nomes, eles vão aparecer, mas de forma natural. E a série confia em ti pra eventualmente ter capacidade de memorizar aqueles nomes. Ou pra memorizar quem são aquelas pessoas, mesmo que tu não memorize os nomes. Eu acho um bom voto de confiança da série, assim, na minha capacidade de seguir a narrativa. Sim. E eu acho que é válida. E deu certo. Na minha opinião, acho que deu certo. Sim, eu acho que talvez nessa primeira parte da minissérie fique um pouco confuso lembrar de todos esses nomes, mas eventualmente tu vai, sabe? A série confia que, tipo, tu não precisa terminar essa primeira parte da minissérie e saber dizer o nome de todo mundo, sabe? Mas tu vai aos poucos pegando as coisas. E ela tem uma certa redundância nessas informações, assim, tu vai receber essa informação mais de uma vez até tu te dar conta e fazer a conexão de, essa pessoa é secretária de educação, ela tá aqui pra uma cerimônia de abrir um museu. Ela era professora. Tem várias coisas que vão chegando aos pouquinhos, né? Sim, e tu vai pegando quem são esses personagens. Outro momento que eu queria exaltar que, tipo, define o personagem é um momento da Starbuck. Eu gosto muito da Starbuck, gente. Assistindo agora de novo, eu não gostava tanto dela como eu não gostei tanto dela antes como eu gostei dela agora, entendeu? Por isso que vale a pena reassistir. Eu não sei, eu sou fangirl da Starbuck desde o começo. Mas, pra mim, ela tem um momento nessa minissérie que é a hora que ela sai, ela tá presa, né? Eu acho muito fantástico também que dá merda. E a primeira, sei lá, acho que a segunda coisa que a Dama fez é, tipo, alguém tira a Cara Trace da prisão.
sabe? Tipo, fudeu, não podemos nos dar ao luxo de picuinha. Ela é a melhor piloto que a gente tem, traz essa mulher. E eu acho muito bom isso. E ele não se arrepende. Isso. E aí tem um negócio que é tipo, ela se apresenta pro Adama, ela não tá abalada, tá todo mundo abalado pelo que aconteceu. A Starbuck tá tipo, zero bala. Aí o Adama dá ordem pra ela que ele precisa de pilotos, ele precisa de Vipers. Ela diz que não tem Vipers e ele fala, tipo, eu vi vários Vipers ontem na cerimônia. E ela na hora entende que ele tá falando dos Vipers antigos e ela abre um sorriso de tipo, sim. E ela vai, e aí logo depois tem a outra coisa que define ela pra mim, que a hora que esse Viper dela vai ser lançado e ele dá um problema e ela tem que abortar o lançamento, aquela frustração da Starbuck é a Starbuck. Sim. Como ela reage àquela cena é 100% a essência dessa personagem. Ela é alguém que não sabe o que fazer da vida se não lutar. E é desesperador pra ela saber que os outros estão lá fora arriscando a vida e ela tá ali, sabe? Sim, é bem isso. Ela é bem... Ai, pensando numa palavra assim, ela é muito... É que corajosa, força, não é corajosa, ela é muito afiada, sabe? Ela é... Eu tô pensando na palavra fierce, do inglês, sabe? Audaciosa, talvez. Talvez, né? E a Starbuck, ela me lembra... Agora eu vou falar de RPG, que quando eu tô no podcast RPG, eu falo de Battlestar Galactica, nada mais justo que no podcast Battlestar Galactica eu falo de RPG. Justíssimo. Mas tem uma vantagem que tu pode pegar no Savage Worlds, que é desejo de morte. E quando tu lê o textinho dela, ela explica que desejo de morte não quer dizer que o teu personagem está efetivamente tentando ser suicida. É só que o teu personagem, ele não tem apego pela própria vida. E ele vai se colocar em situações de risco que outras pessoas não se colocariam por causa disso. E isso é a Starbuck. A Starbuck, ela age, ela vive não se importando se ela não quer morrer. Mas ela não se importa se ela vai viver ou morrer. Ela simplesmente vai e faz. É um pouco isso, não sei. Sabe? Isso vai ser desenvolvido melhor mais pra frente, mas ela é alguém sem nada a perder, assim, e é alguém que a vida dela só faz sentido quando ela tá num Viper e ela tá atirando. É ali que ela se encontra, é ali que ela sabe quem ela é. E eu acho muito foda como essa mini cena, que é muito curtinha e muito sutil, te mostra já isso. Sim. Lá no começo. Isso é verdade, né? sim. Seguindo, eu falei que eles têm um arco e eles têm um final tão bonito. Tu não acha, Samantha? Que, tipo, é aquele momento que todos eles vão virar quem eles têm que virar. Tu não acha que todos eles, quando chega no final da minissérie... É o medo de dar spoiler pras pessoas, mas é a hora que eles... foi o que você falou, se definem. Eu vou ser repetitiva do que eu falar aqui, mas é isso. Se define. Assim. Não, se definem, acho que foi melhor do que eu coloquei. Mas tem um momento que o Sol fala, there are no more rookies. Ele fala, tipo, que não tem mais novatos, né? E pra mim, esse é o que define o final da minissérie. Todo mundo tem que deixar de ser novato, todo mundo tem que, tipo, de alguma forma... superar suas inseguranças e virar quem eles precisam virar, sabe? Sim. Acabou o easy mode, agora acho que eles entram exato, acabou o treinamento, né? Acabou o treinamento, não, acabou. E é muito foda, porque todos eles têm um momento assim. O Adama, quando ele pega o comunicador e ele declara guerra, sabe? Sim. E ele literalmente volta a ser quem ele era. Porque ele tava literalmente tiozão se aposentando ali no começo de Battlestar, sabe? Pô, é um momento que me pega toda vez, ele falando, as of this moment, we are at war. É muito foda, assim, porque é a voz do Omos, vamos combinar? Sim. Não, ele é... Aquele homem fala e tu respeita. Mas tem vários. O Sol, que é logo depois desse momento, que é quando ele toma essa... Ele tem aquele momento que ele olha pro Adama, porque ele tem que tomar uma decisão e ele hesita e ele não sabe tomar a decisão. E ele olha pro Adama e tu vê ele, tipo, se dando conta de que ele não pode mais ficar na sombra do Adama. Não dá mais. Ele é o segundo em comando. Ele precisa... step up, assim. Sim, acho que ele fala, né? Você é XO, então haja como um. Haja, exato. Se vira. E assim, eu acho que todo mundo... E aí o Chief entra quando ele responde ao que o Sol fez. É tipo, literalmente o Chief se colocando nessa posição dele de responsável pelo pessoal dele. É muito quem ele vai ser ao longo da série, né? Quem viu sabe, tipo, isso vai ser muito determinante pro Chief, essa questão de representar as outras pessoas. E mais, a Roslin, gente, aceitando lá o juramento de presidente,
Que cena. Sim, né? A Roslin também, acho que também o arco, assim, né, dela, já desde a apresentação, à medida que vai evoluindo até a coisa pegar, assim, é fantástica. E ela é muito boa. Tu tava comentando antes, quando a gente tava vendo da questão, né, dela descobrir que tem câncer e sabe, desse foco dela. Sim. De bem como ela muda a chavinha na hora que ela percebe que alguém vai ter que assumir a responsabilidade aqui dessa bagunça. Então, e como vira a chave de como ela tava, é outra pessoa quase, assim, sabe? Ainda é a mesma pessoa, mas Sim. Você vê que a mentalidade mudou, assim. E a nuance pra mim, de ela, aquela cena do juramento dela, é que tu vê a mão dela tremer um pouquinho, tu vê ela gaguejar e ela errar o texto, assim. O nervosismo da personagem, ele passa tanto. Tu vê o conflito dela, eu acho, de assumir aquela posição naquele momento. De literalmente ser a última coisa que ela quer, mas é a coisa que ela tem que fazer. E não tem mais ninguém pra fazer. Sim. Então ela vai. É muito foda. E, cara, todo mundo. O Adaminha contestando a ordem do pai dele ali no final. É tipo... muito quem ele vai ser, ele é muito essa pessoa entre o militar e o civil, que não sabe muito bem quem ele é, mas ele vai aos poucos aprendendo a tomar suas próprias decisões, né? Sim. O Hilo, gente, o que é o Hilo? Momento de apreciação. Melhor pessoa dessa série. Tipo assim, em sentido de humanidade, assim, e de... empatia, talvez. Eu acho muito emblemático o Hilo dar o lugar dele pro Gaius. O cérebro dele vai ser mais útil que o meu e, tipo, vai, tadinho. E é uma troca de tipo, a pessoa mais altruísta dessa série com a pessoa mais egoísta dessa série. Nossa, é uma verdade. troca muito foda. Sim, agora que você falou, você tem razão, eu não tinha reparado, é verdade. É uma troca muito fantástica, essa troca do Hilo ali, do Hilo ficar pra trás. É muito perfeito, é um arco muito perfeito pra esse personagem, assim. Tu vai vendo, e ele é meio que, tipo, qualquer coisa até aquele momento, né? Uhum. Até é o momento que ele, tipo, cara, ele vai fazer essa troca, ele vai dar a vida dele pra esse cara. Pra esse cara não, pra humanidade. Sim. É muito foda o Hilo. Não, isso é verdade. O Fred odeia o Hilo. Por ele ser esse bom moço, assim, esse Superman. Vamos partir agora pro momento curiosidades e coisas legais que a gente quer exaltar. Uhum. Então, a primeira coisa que eu quero exaltar é um negócio que eu me dei conta quando eu fui ver a minissérie no Prime Video. E é mérito do Prime Video. Porque, não sei se vocês já notaram, mas quando e a Amazon não está me pagando pra fazer isso. Inclusive, eu tenho muitos problemas com o Prime Video. Vamos parar de me mostrar propaganda num negócio que eu tô pagando, enfim. Quando tu coloca teu mouse ali, quando tu mexe o teu mouse na tela, numa cena, aparece no cantinho quem são os atores. É uma conexão do Prime com o IMDb, que eu não sei se você sabe, mas o IMDb é da Amazon. Não sabia. É, o IMDb é da Amazon. Não é sem custo, toda aquela informação te dá ali. Eles estão coletando teus dados. Nada é de graça. Quando ele te mostra os atores ali, aí eu notei uma coisa. Lá na primeira cena de Battlestar Galactica, tu vê aquele cara sentado naquela estação esperando o Cylons pra negociar, sabe? Sim. Esse cara, ele tem uma foto de uma família. E parece muito aleatório, tu vê aquela foto, aquela criança genérica, mas a mulher e a criança, principalmente a criança, porque ela aparece mais, é aquele menino que a Boomer vai resgatar em New Caprica, que ela leva junto com ela e tal, que lá quando eles vão fazer a loteria e tal, e a mulher da foto é a mulher que tá com ele, é a mãe dele. Mano do céu. E é muito foda isso. Eu vi umas 10 vezes Battlestar sem me dar conta disso, até eu olhar o ator ali no canto e eu... Nossa! Tipo, é muito foda porque tem um momento quando eles estão partindo, ele pergunta do pai dele, ele fala que o pai dele provavelmente morreu, e tu sabe que o pai dele morreu, viu o pai dele morrer, assim, ele é o primeiro a morrer, literalmente. Outra coisa que é legal dessa cena é que tem aquele ator, se vocês repararem ali, não é difícil de reparar, ele é um ator jovem envelhecido, porque originalmente tinham várias cenas dele ao longo dos anos indo lá nessa estação e tal, e aí depois a série, eles mudaram de ideia e tal, e aí eles gastaram uma grana com maquiagem que é inútil. Mas fica aí a curiosidade pra você. O que tu tem de curiosidade aí pra compartilhar, ou de coisa legal que tu quer exaltar, Samantha? Tem a parte da religião, que eu até tinha comentado antes com a Paula, que eu acho muito interessante, que é uma coisa que você percebe, que é... Aos poucos também, né? Aos poucos também. No começo fica muito mais claro pro lado dos Cylons do que pro lado dos humanos. Mas os humanos, eles são politeístas, eles têm, inclusive, uma sociedade, tem deuses, tem deusas, depois vocês vão vendo pouco a pouco como é que isso funciona, mas, inclusive, você tem até uma certa igualdade ali, justamente por isso. E o lado dos Cylons, eles são monoteístas. Você vai perceber pouco a pouco
pouco pela série. E isso, pra mim, assim, é um conflito que é muito interessante, assim, desde o começo. Que fica muito forte. E é muito conflito romano-cristianismo, sim, assim. sim. É 100% isso. Cada vez vai ficando mais óbvio essa rivalidade. É uma coisa meio guerra santa, assim, não sei. E é legal, tu menciona agora da questão da religião, mas tem alguma coisa de referência nessa religião, além da referência greco-romana ali, que fica bem óbvia até pelos nomes das colônias e dos próprios deuses, assim. Que é a questão com a religião Mormon. Isso vem da série clássica, cujo criador era Mormon, e ele literalmente faz uma narrativa muito ligada à história deles. Tanto que os deuses dos humanos são os senhores de Kobol, né? E Kobol é uma corruptela de Kolob, que é o planeta... Eu não conheço muito dos Mormons, gente, desculpa. Mas eu sei que tem referência aí à questão da religião Mormon. E é um negócio que eu passei muito tempo da minha vida vendo Battlestar Galactica sem saber. Fiquei chocado quando descobri. Então, talvez alguém aí também não saiba. Vou compartilhar esse choque com você. E tem mais referências à série clássica, a série original aí, na Mini. Tu lembra de alguma, Samantha? É como a Paula, inclusive, ela comentou comigo antes, em off, e tem a música, tem uma exibição de Vipers antigos. Assim, os pilotos vão e fazem uma exibição de Vipers antigos. A música que toca durante a exibição desses Vipers é a música da minissérie antiga, né? Que tá ali como referência também. Tem um Cylon também nessa cena. Tem um Cylonzinho dos Cylons antigos, dos robôs, que tá lá no museu. Ele aparece no museu. Sim. E, assim, a gente não vai ter spoilers dos episódios futuros. Desse episódio a gente tem spoiler, gente. Não tem como comentar. Acho que a gente já falou um pouco, mas é bacana reforçar a questão de como a série as partes das batalhas, a parte que é uma parte que eu também pessoalmente gosto muito. É parte de batalha, a parte das naves, como é tudo muito bem feito, e eu adoro aquela movimentação da ponte, falando com os pilotos, e mesmo assim você assistindo as batalhas, tecnologicamente, graficamente falando assim, mesmo hoje, 10, 15 anos depois, elas estão muito boas. Assim, isso é uma coisa que me surpreendeu muito positivamente assistir tanto tempo depois, assim. Como, sabe, você não vai olhar e falar, nossa, isso aí tá meio velha, dá pra ver, sei lá, os pixels ali, dá pra ver não sei, sabe? Não tem isso tanto assim. Pra mim, o CGI que fica mais ruizinho é o de Caprica. Quando tem aquela visão aérea ali de Caprica. Falta um pouco de textura, eu acho. Mas o resto segura muito bem. E eu tô um pouco curiosa pra ver como isso vai ser na série depois. Sim. Porque a minissérie parece ter muito orçamento. E parece ter sido filmada como um filme, assim. Alguém, inclusive, questionou quando a gente tava na live se tinha sido filmado em película. Porque parece. E eu sou uma péssima podcaster, eu não pesquisei isso. Então, vou deixar pra vocês pesquisarem e me contarem nos comentários se é película ou não. Porque é possível que seja assim, que tenha sido filmado em película, o que é bem rico da parte deles. Sim. Parabéns. E assim, a gente falou da questão do show de navinha lá, da cerimônia que rola na Galáctica, né? Que é tipo a cerimônia de aposentar a Galáctica e transformar ela num museu. E o Adama tem 2 momentos nesse episódio que é, tipo, fantásticos. Um eu já comentei, que é ele declarando guerra, que é, tipo, muito foda. O outro é o discurso dele nessa cena, né? Que discurso. É legal pra ele, assim, como a apresentação dele também, sabe? Assim, como personagem. Aquela coisa que a gente já falava do começo, a apresentação do personagem. Essa é a apresentação do Adama. Sim, e ele tem muito significado dentro da série. A Samantha até tava comentando antes, quando a gente tava falando pré-gravação, sobre como cada pessoa vê esse discurso, sabe? Sim. E a reação de todos e como ele bate pra cada personagem, as pessoas que ficam confusas e não sabem o que tá acontecendo, o Lee se dando conta que é pra ele, sabe? A Starbucks se dando conta sobre o que é. Uhum. É muito foda. Mas também é muito foda pra gente ouvir. Eu acho a ideia do que o Adama fala sobre a gente assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente faz e como essa responsabilidade vai vir mais cedo ou mais tarde. É um negócio que ganhou um peso pra mim, assim, pós tudo que aconteceu. Eu acho muito foda. Eu acho que, tipo, todo mundo devia ouvir aquele discurso do Adama, sabe? E, tipo, pensar nele, internalizar ele. Eu tenho só mais 2 menções honrosas pra fazer dessa primeira parte da minissérie. Um é o OK Boomer. Eu sou muito facilmente entretida e eu não consigo não rir quando o antigo Keg fala OK Boomer pra Boomer. É muito perfeito. Alguém faz esse gif pra mim, por favor. Pra eu usar. Eu quero usar esse gif de OK Boomer.
Eu preciso. E a outra coisa que aquece meu coraçãozinho é na cena que a Roslyn tá recebendo o diagnóstico dela, tem a Serenity de Firefly pousando no cantinho, bem no cantinho, por trás, tipo, tem um teto de vidro em cima dela, tem várias naves pousando, e se tu cuidar bem no cantinho é a Serenity. Então, vão lá ver a Serenity e ficar felizes como eu. Mas eu acho que era isso. Eu vou ter que ver isso de novo, porque eu não tinha reparado. É sério. Pode ver só essa cena, tá? Não cai na coisa de ver toda a minissérie de novo. Eu vou só pedir pra vocês seguirem, tanto eu quanto a Samantha, nas nossas redes. Seguirem o 13ª Colônia, que tem Twitter. Se estão ouvindo a gente em agregadores de podcast que dá pra deixar review ou dar nota, façam isso, por favor, ajuda bastante. E apresentem pros amiguinhos, comentem o que vocês o que vocês querem falar dessa primeira parte da minissérie. Pode comentar no Twitter, pode mandar áudio o Anchor, permite que vocês vão lá e gravem o áudiozinho de vocês. Se tiver áudio, a gente pode tocar no próximo programa. Eu tô falando isso, mas quem edita é a Samantha, então talvez ela possa dizer que não. E aí... Pode sim. Eu sou legal. É uma editora benevolente, ela liberou vocês. Pode mandar. Tá? E quem quiser também pode me ouvir lá no Caquitas, que é sobre RPG, mas é maneiro. Tchau! Quem não quer spoiler, tipo, dos próximos episódios, por favor, vai embora, desliga. Vocês desligaram? É por conta e risco. Tem certeza? Vocês estão aí ainda? Tá liberados spoilers. Tá, liberou os spoilers. Sai daqui. Quem não quer spoiler, sai. Vocês saíram? Desligaram? Pararam de ouvir? Tem certeza? Tá. Agora é por conta e risco de vocês. Os spoilers vão rolar soltos. E eu vou começar com um spoiler gigante, que é muito engraçado rever a minissérie sabendo os últimos 5 Cylons. Sim, é muito bom. É hilário. Tu fica olhando pra eles assim. E tem uma fala do Sol que eu acho muito fantástica, que é quando eles descobrem que... e na verdade nem é nesse episódio, é no próximo. Mas tem uma fala que é o Sol descobrindo que os Cylons são humanos agora. E ele tá tipo, meu Deus, eles podem ser qualquer um. E aí dá, sabe, um tan. Aí você começa a rir da cara dele, né? Sim. Sim, pode ser qualquer um. Inclusive você. Qualquer um, inclusive tu. Exato. E assim, eu sei que tem muita gente que odeia a escolha dos 5 Cylons. E eu sei que o Ron D. Moore e os roteiristas não faziam a menor ideia de quem eram os 5 últimos Cylons quando essa cena foi escrita. E eles só decidiram isso lá na 3ª temporada por votação. Mas, ainda assim, eu acho muito boa essa fala. Sabe? Sim. Não, ela fica... É muito boa. Ela é tipo... Depois que você fica sabendo, assim, é muito bom você ver de novo. E ele, assim, é que fica meio até canastrão, sabe? Pode ser qualquer um. Fica canastrão, porque, tipo, é você. Seu safado. E eu gosto muito do Sol como Cylon, porque ele é a pessoa que mais odeia os Cylons. Tipo, ele é uma das pessoas que mais odeia os Cylons naquela nave. É muito bom eles, né, desculpa. Eu acho uma troca muito boa pra questão. Porque nesse começo que a gente tá vendo agora, é muito bem e mal ainda, né? É muito maniqueísta. Parece que, tipo, os Cylons são ruins e pronto. E eu acho muito interessante que vai ter essa virada mais pro final ali. E é muito engraçado, depois que tu sabe o todo da coisa, tu voltar e ver nessa perspectiva. Porque a escala e a perspectiva da minissérie são muito pequenas, né? Sim, verdade. Tu olha tudo e tu fica tipo, Sweet Summer Child, assim. Vocês não viram nada ainda, vocês não sabem de nada ainda. Sabe de nada, inocente. Dá uma pena de olhar pras carinhas inocentes de todo mundo. Não te dá, assim, tu fica tipo, ai, vocês são tão bebês. Vocês não sabem metade da história. Ai, meu Deus. Mas assim, eu acho muito bom essa treta dos Final Five. Só tem 2 na Galáctica, né? No momento a gente tava até fazendo a conta. Sim. Mas, sim. Que a gente sabe, tem na Galáctica nesse começo uns 5 Cylons. Mais até. Tem, na verdade, na frota, né? Na Galáctica tem 4. Tem a Boomer, tem o Sol. Tem o Chief. Tem o Chief e tem o carinha lá que eu esqueci o nome, que é o cara que
Gaius acusa depois. Ah, sim. Que o Aaron. Largam ele lá em Ragnar. Tem o Caleb, padre, que tá lá que é o padre que tá na Galáctica. E tem um monte de gente. O que mais tem nessa porcaria dessa nave é Cylon infiltrado. Tem mais Cylon que gente. Não tem mais Cylon que gente, mas tem muito mais do que eles esperavam. Tem muito Cylon. Vira e mexe aparece um Cylon depois. Falando ainda dos últimos Cylons, eu acho muito bom aquela uma única cena que é o Chief defendendo enfrentando o Sol contra, pelo minuto lá que ele queria pra tirar o pessoal dele da... na hora que... Da área lá da nave, que ele sela, né? Uhum. Porque aquilo é muito significativo do que o Chief vai se tornar, né? O Chief ele muito vai virar o cara que representa o trabalhador, assim. A gente brinca muito, inclusive, porque ele cresce a barba e tal, e ele vira dono de sindicato, que o Chief é 100% Lula. Ele é o Lula daquela nave. Essa que é a verdade. Ele vai ficar com a barba igualzinha depois. E ele fazendo discurso, ele tá mais rouco lá depois que ele se fode. E o Capric e tal. Ele entra na fase Lula dele. Mas ele já tá ali desde o começo, né? Sim. Indo pra esse... Ele defende a categoria. E o Chief tem um arco foda de que ele vai virando, cada vez ele tem mais raiva e ódio que ele vai guardando e acumulando dentro dele. Ele vira um personagem bem tenso, assim, porque, sabe, parece que ele vai explodir a qualquer momento. É consciência de classe. Um pouco é consciência de classe, outro pouco é boomer trauma, e aí o outro pouco é descobrir que ele é um Cylon. O Chief é uma pessoa de muitos problemas na vida. E falando em problemas, pra mim talvez seja o relacionamento mais ferrado dessa nave. Não é porque tem o Lilben. Mas da nave, né? Porque o Lilben não tá na nave. Haha. É a Starbuck e o Adaminha. Que eu acho muito bom, porque eles claramente se importam com o outro. E eles claramente se dão bem, mas eles são muito errados. Parece que, é quase como se o universo conspirasse pra, que os dois não dessem certo. Eu acho fantástica essa dinâmica deles de fucked up, assim. E eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim... Porque, a primeira cena deles já é ele encontrando ela lá na... Porque, a primeira cena dos dois, pra mim, eles se encontram, ela tá presa, e eles começam aquele diálogo, e tu nota que, existe um clima, alguma coisa entre eles logo de cara, né? Existe a química, e aí logo tu descobre que ela era a noiva do irmão dele, e aí tu fica num negócio meio uou, sabe? É o que tá acontecendo aqui? E aí depois tem a treta dela contar que o Zack morreu por culpa dela e que é um negócio que ele culpou o pai dele a vida toda. Então, sabe, tem um monte de bagagem ali. E essa bagagem vai acumulando e gerando problema ao longo de 4 temporadas, sabe? Sim. Sei lá, eu sempre ficou essa coisa ali pra mim. E quando o último episódio faz aquele flashback e mostra como os dois se conheceram, aquilo fez um sentido pra mim. Porque mostra que o Zack vai dormir e eles se pegam. E eu tava então é daí. Isso. Vocês estão errados. Vocês estão errados desde o começo. É por isso que vocês não conseguem, lidar com esse relacionamento. Porque esse relacionamento, é muito, muito fadado ao fracasso, assim. Ele tem um níveis de culpa e ressentimento, sabe? E muito trauma acumulado que não tem o que fazer. Não tem terapia que salve a Starbuck e o Adaminha, assim. Nossa, não, e você falando isso, assim, sabe? Porque como faz tempo que eu vi, eu não lembrava disso. E agora que você falou isso, foi meio que um na minha cabeça, assim, rapaz, olha, né? Só, é por isso que, nossa, né, o rancor com o pai, meu Deus, agora depois que ela fez ali a confissão, tá tudo bem, nada acontece. Eu falei, nossa. É muita coisa. E aí tu vê também que, eu acho muito bom que essa treta do Adaminha com o pai dele, pelo Zack, ela não é só pelo Zack, né? Por isso que ele tem tanto ódio do Adama e ele consegue perdoar a Starbuck, que não é sobre o Zack só. Sim. Ele também não queria ser militar, assim. O Adaminha é um ótimo piloto, mas ele é um péssimo militar e ele não quer ser militar. Assim, ele não pensa como militar, ele
Tipo, ele é um ótimo piloto e ele é muito melhor em seguir ordens do que a Starbuck, mas ele claramente não quer tá ali. Ele é infeliz demais naquela posição dele de oficial ali. Sim, não. Sabe? Sim. Desde o começo dá pra ver pela cara de bunda que ele chega na Galáctica. Sim, ele odeia. Assim, é que na verdade ele coloca a culpa da morte no pai, mas é meio que, assim, falando, não, porque ele não queria, sabe? Meu irmão não queria ser militar. Na verdade, ele tá falando dele. Ele não tá falando do irmão, entendeu? Sim, me parece fazer sentido que é dos dois, assim, me parece muito. Porque, assim, o Adam é ótimo em tudo, mas ele é um péssimo pai. Sim. Assim, verdade seja dita. Quem teve o desprazer de ver Caprica sabe que o pai dele é um merda também, então é de família. Claramente, ele empurrou os dois filhos pro serviço militar, meio que, tipo, sem os dois quererem, assim, de um jeito bem escroto. Fica bem claro. Ele claramente não fez o que o Lee acusa ele, que é de, tipo, ter forjado os papéis lá pro Zack passar, né? Uhum. A gente já descobre logo que quem fez é a Starbuck. E eu gosto muito do tempo que leva pro Adama descobrir isso. Que algumas temporadas. Eu não sei se é lá pro meio do final da primeira ou da segunda temporada. Eu acho que é mais pro final da primeira, não lembro. É naquele episódio que a Starbucks se perde, que ela some num... É na primeira ainda, porque é como ela consegue o Raider. Que depois ela usa pra ir pra New Caprica. Lembra que ela cai num planeta e aí ela cai e um Cylon Raider, e aí a nave dela quebra e ela tipo, hackeia um Raider pra sair da nave. Ai, sim. Do planeta, né? Não sim. Da nave. Ela sai na nave. Sim, ela sai dentro eu tava numa discussão até com meu marido por conta de estar reassistindo se aquilo é tipo um drone ou não agora, sabe? A gente chamaria aquilo de drone. Mas não, ele falou que não. Eu não acho que é um drone. Ele falou também que é não. Um bicho. Aquilo. Então, enfim. Pra mim é mais um monstro, aquela coisa. Os Cylon Raiders, porque descobre até que eles têm instinto e tal. Ele não tem a capacidade de um ser humano, assim, de raciocínio. Mas, sei lá, pra mim ele é tipo um bicho treinado pra guerra. Assim. Ele, na verdade, eu chamaria ele de... Ele tem uma inteligência artificial, assim, de luta. Mas ele é autônomo. Mas eles são... Sim, mas eles são vivos também, né? Essa que é a coisa foda. Porque, eles têm consciência. Eles são orgânicos. Não é simplesmente a inteligência artificial em si. Eles têm uma consciência da existência deles como máquina, não sei. E depois a gente descobre, porque depois tem o episódio lá do Scar. Eu acho que é o Scar que elas chamam. Que é aquela... Que tem um episódio que é Starbuck e a Ray... esqueci o nome da outra menina. Ficam tentando, tipo, ser a pessoa que vai matar esse Raider. Porque os Raiders renascem também, que nem os Cylons. E aí, tipo, tem esse... que é, tipo, fodão lá, e elas não conseguem pegar ele nunca. E aí tu descobre que, tipo, ele tem instinto, guarda rancor e tem medo. Então, tipo, é bem complexo, assim, a questão dos Cylons e da humanidade deles e da consciência deles, até pros Raiders. Até pros próprios Centuriões lá, né, Cylons, porque a religião vem deles, né, vem dos Centuriões. Bom, mas... Isso vem mais pra frente, mais pra, sei lá, terceira, quarta temporada, vão entrar mais nos Cylons e quem eles são. Mas antes, quando a gente tava decidindo aqui a pauta, Samantha, tu disse que tu sofre um pouco de ver a Galáctica começar, tipo, a sua destruição, assim. Sim, né? Acho que já tá meio claro que eu gosto muito de navinhas. Ou navonas, nesse caso. Navonas, né, no caso, são de navinhas. E sim, é uma coisa que eu sofro demais, assim, porque é o início do fim. Ela vai praticamente, né, ela vai ser destruída, assim, vai acabar. Ela só dura essas 4 temporadas, depois acabou, Battlestar Galactica, ela vai morrer. Cara, ela tem vida, ela vai morrer, entendeu? Pra mim, ela está viva. Então, pra mim é difícil ver ela morrer. É muito foda o quanto ela apanha. A grande heroína dessa série é a nave, tá? Cara, a Galáctica aguenta muita coisa. Nossa, cara. É inacreditável, assim, como ela aguenta coisas. E ela vai... Ela é maravilhosa. E ela vai sendo destruída e reconstruída e arrumada. Tem coisa que ela só aguenta mesmo ali, tipo, ali em cima, o negócio, tipo... É muito fodido o que ela aguenta. E uma coisa que eu tava pensando agora, nas mudanças de design. Porque tem umas mudanças de design
do piloto pra série em si. Não sei se tu lembra, mas a parte o deck ali, onde para as naves, muda totalmente. Porque ele é todo branco na minissérie, e depois na série ele não é assim. Não é mais, ele muda, ele fica... Isso já dá no primeiro episódio, você já vê. Já muda, já é outro jeito. Eles mudam. Eu acho, em parte, porque dá a entender que... Porque a gente vê o deck no começo do primeiro episódio, quando o Adaminha tá chegando e tal. Antes, tipo, a gente vê aquela imagem grande dele, todo branco e bonito e papapá. Antes dos primeiros ataques. Eu tenho a impressão de que eles trocam o deck pro outro lado. E aquele é destruído. Sim, ou ele é destruído, ou ele não... Sei lá, que ele não era o deck, digamos assim, o deck da entrada de caças mesmo. Pode ser também, entendeu? Agora que nós estamos em batalha, a gente vai usar o deck certo. Mas a verdade é que provavelmente aquele set foi destruído, eles tiveram que construir outro, e eles construíram mais barato, assim. É bem normal em série esse tipo de coisa mudar do piloto, porque tem um bom tempo, né, entre as duas filmagens. No geral, então... E me parece que a minissérie tem um orçamento melhor do que o da série, assim, então... É bem possível que tenha sido aí. Não, com certeza, né? Pode ser. Até porque a minissérie é pra pegar a galera, né? E depois que você pegou a galera, e pega mesmo, a minissérie é muito boa. E a minissérie é pra vender a série também, né? Porque o Ron Damore queria vender a série, o Sci-Fi não quis. Aí eles conseguiram uma parceria com a Sky inglesa, e a Sky inglesa meio que... A Sky é uma TV a cabo, um canal a cabo inglês. Eles meio que pagaram a minissérie, eles fizeram a minissérie, e aí o Sci-Fi deu sinal verde pra série, né? Porque, tipo, se tu olhar ali também em 2003, na verdade, tipo, não era exatamente um momento onde coisa sci-fi... Aliás, até hoje, série sci-fi de navinha sobre política não é exatamente, assim, uma coisa que os executivos olham e pensam, isso vai dar muito dinheiro, porque não vai. Não é verdade. Apesar de Battlestar ter um bom culto, assim, ao redor da série, fãs muito devotos, de nós fazendo um podcast aqui, Battlestar é meio uma coisa bem de nicho. É bem restrito. E mesmo no geral, que hoje você tem tem outras séries bacanas que estão saindo aí, inclusive que envolvem um pouco, né? Tem não sei se... Bom, você já deve ter visto porque você vê bastante série. Tem aquela The Expanse e... Sim, eu tenho um problema muito sério com elas. Nenhuma delas é Battlestar Galactica. Eu vejo e eu sempre fico esperando mais do que elas podem me dar. E aí eu fico triste. E aí eu revejo Battlestar Galactica. Essa é a minha vida. Eu tentei ver The Expanse. Eu vi uma temporada inteira, eu não me lembro de absolutamente nada mais. Esse é o meu sentimento sobre The Expanse. Então, não sei. Acontece com você sei que tem muita também, gente que gosta muito e eles tentam me convencer, mas não rolou. Eu gosto assim, mais ou menos, entendeu? Assim, o protagonista... Realmente, a primeira temporada, o protagonista é muito chato. Aquele moleque é muito chato. Eu entendo, sabe? Não dá. Qual é a de coisas que a gente tem que ficar seguindo piá chato? E geralmente tem, tipo, 40 personagens mais interessantes, mas o foco é sempre num piá chato. Piá é criança. Piá jovem. Desculpa, gente. Num jovenzinho, então. Jovenzinho chato. Um jovem chato, não sei, parece... Então, inclusive o que me incomodou muito, que me fez meio que encher o saco de anime, assim. Eu não tenho mais paciência pra moleque chato. Passou, acabou, não tenho mais, entendeu? Mas é isso. É que a ideia seria legal se não tivesse o moleque chato. Então, porque assim, tu vou dizer, mas o Adaminha. Mas o Adaminha, ele tá ali pra ser chato, às vezes. É o papel dele. Essa é uma das grandes qualidades de Battlestar Galactica. Essa é uma das grandes qualidades de Battlestar Galactica. É o fato de que o Adaminha não é o protagonista. Porque se você fosse parar pra pensar numa série padrão, o protagonista seria o Adaminha, entendeu? Sei lá, dessas séries chatas, sabe? Ele o secundário... Não é um secundário do secundário, mas sabe? A Starbuck tá acima dele, entendeu? Tem outros personagens acima dele, você tem a presidente acima dele, a Roslin, e ele tá ali. Mas... E Battlestar tem um negócio de que não tem muitos protagonistas, né? Tipo, os episódios meio que trocam isso. Uhum. Eu tava ouvindo o Precisamos Voltar, da Flávia Gadsky, do irmão dela, que eles estão falando de Lost, e eles estavam comentando isso, sobre como Lost não tem um único protagonista. E Battlestar é meio que da mesma época, eles até citam Battlestar ali no podcast, porque é meio que uma coisa que vai rolando ali, que
começou em outra série, sei lá, Twin Peaks faz isso antes, talvez, mas Twin Peaks tem um protagonista. Ele tem vários coadjuvantes que são relevantes, que aparecem e tal, e que vão trocar de posição. Mas enfim, a gente ia gravar 10 minutos, tá em 20 já. Inclusive, eu queria dizer sobre o Adaminha, que as pessoas falam... alguém comentou eu tava assistindo ao vivo, né, com as pessoas, e alguém tá tipo, que o Adaminha tem muita cara de americano, o que é fantástico, porque ele não é. O ator não é americano, ele é inglês. Mas ele realmente tem muita cara de herói americano, quadrada, limpinha, engomadinho. Mas, falando em cara limpinha, eu acho que o último comentário que a gente tem que fazer é que, sério, é todo mundo muito nenê, mas ninguém é mais nenê e inocente do que o Geita. Sério. E aí, bom, espero que aqui não tenha ninguém que não viu a série ainda. Mas se ficou alguém aqui, vocês devem estar se perguntando quem é Geita, porque não dá nem pra notar ele nesse primeiro episódio. Que ele é, tipo, o especialista que o Adama manda fazer o salto lá. E ele é, tipo, um dos consultores da... Tipo, ele é um cara que fica lá nessa coisa de comando e recebe ordens do Adama. Sim, basicamente isso. Ele é o responsável ali, ele é o responsável pela ponte ali. Ele cuida da parte... A parte de comunicação é a Dee, né, que cuida. Ele cuida da parte, a parte da comunicação. Justamente, de cálculo. Ele faz os cálculos, por exemplo, quando eles vão ter que fazer uma dobra. Ele é meio que ele é o cientista ali também, né? Sim. Ele é o cara... E aí... nesse programa ele faz quase nada. Ele tem um momento... E ele é o cara que confirma que o Adaminha supostamente morreu pro Adama. Que tá aquele climão, todo mundo quieto. E ele só fala, tipo... que foi uma explosão de sei lá quantos megatons e blá, blá. Mas o Geita, ele vai fazer... tanta merda, e ele vai se corromper tanto, mas ele também faz umas coisas foda. Cara, o Geita, e eu tenho muito mixed feeling, porque eu entendo, ele vai se radicalizar em certos pontos e certas coisas, sabe? E agir, fazer coisas que tu fica tipo, meu, tu era tão inocente. Cara, quando ele chega no motim, lá no final... O filho da puta faz um motim na Galáctica, cara. Tu começou ali, entendeu? Ele começa ali baixando a cabeça e tratando todo mundo como... Ele é o mais obediente e certinho. Como herói sabe, ele trata o Adama como herói, depois ele fica babando o ovo do Gaius. Ele trata todo mundo como, tipo, sabe, entidades ali naquele começo. E ele vai fazer uma porra de um golpe na Galáctica. É muito louco. Eu acho muito, muito louco, assim. E a apresentação dele de bombinha. E vai fazer sentido. E vai fazer sentido, sabe? Esse arco dele até ele chegar no cara que vai fazer um golpe, que vai dar fazer um motim na Galáctica. Mas é muito louco pra mim ver ele ali naquele começo, assim, baixando a cabeça e tratando todo mundo com... Porque ele trata as pessoas com muito respeito. Aqueles caras super educados, assim, aquele cara certinho de tudo, que você olha e fala, gente, essa pessoa é muito certinha, olha só. É um anjo esse rapaz. E ele não questiona nada. O Adama manda, tipo, faz essa conta aqui pra fazer um negócio que ninguém nunca fez e que se tu errar, vai morrer todo mundo. E ele diz, tá... Porque é a ordem que foi dada pra ele, sabe? É muito, muito... é muito foda. Mas, gente, era esse o spoiler por hoje. A gente já gravou 25 minutos e a gente falou bastante no programa original, certo? A não ser que tu tenha mais alguma coisa pra dizer, Samantha, porque tu é editora, tu pode falar o quanto tu quiser. Não, já tá beleza, tá tranquilo. Então tá, gente, encerramos os spoilers por hoje. Voltaremos, né... em breve com mais spoilers no finalzinho pra vocês. Não sei se sempre vai ter spoiler no final, mas sempre que a gente tiver algo pra dizer, a gente vai fazer esse momento no final que é tipo, spoiler! É o famoso... Sempre que você assiste o episódio, depois do episódio, o que você tem? Você tem... Como você já assistiu antes, você tem aquela outra visão que você fala... Filho da mãe, olha essa pessoa. Olha eu vendo isso. Por que ele... Agora eu sei porque... Olha, não faz isso, porque vai dar aquela merda. Parece que tá tudo bem, mas não vai, sabe? Então, é inevitável comentar. E as pessoas ficam, tipo... Eu em geral, vejo as pessoas criticarem muito a ideia de que, mas... eles claramente não sabiam pra onde a série tava indo e eles mudaram coisas depois e, tipo, sabe? Claramente não era exatamente o plano desde o começo. Mas eu não vejo isso como um problema. Porque pra mim, encaixa o que eles fazem depois, sabe? Eu não vejo um problema tu voltar e mudar a coisa.
Eu acho 100% de boa. É outra dinâmica de fazer, mas é tão difícil quanto ter tudo planejado desde o começo, assim. Tu deixar a história se construir e pensar, tipo, agora eu posso fazer isso, aquilo, isso, sabe? E eu conseguir voltar e assistir a série e não ficar, tipo, isso aí é idiota. Claro que tem algumas coisas que eles erram, mas eles consertam os negócios que eles erram depois. Que a gente vai chegar lá. Mas eu acho que, tipo, no geral, encaixa muito direitinho mesmo, com sabendo tudo, assim. Eu não volto atrás e fico, tipo, isso aqui, sabe? Uhum. Sim, não, foi até o que eu falei quando a gente conversou bem no começo, que a série ela é muito certinha. Eles podem ter feito um erro ou outro, mas eu acho que, assim, sei lá, teve séries que eu assisti que são muito piores, assim, muito piores. Eu gosto que eles são ruins de matemática e eles narraram a conta do Silas e aí eles encaixotaram o número 7. Ron D. Moore e roteiristas de Battlestar Galactica, gente como a gente, também não sabem fazer conta. E é só isso mesmo, porque eu sei que tem umas teorias de conspiração a respeito do 7. É só porque ele não existe mesmo e pronto. E pronto. Tem muita especulação com Caprica, com quem seria o último. Mas, né, nunca se concretizou. Caprica foi cancelada antes deles conseguirem resolver essa treta. Nunca saberemos. Ou talvez saberemos, que todas as séries dos anos 2000 estão voltando. Mas não, deixem Battlestar Galactica como tá, gente. E eu vou parar de falar. Tá, só você tchau falou pra isso, vocês. Eu não sei se você tinha ficado sabendo. Desculpa, é que é a última coisa, prometo. Não, pode falar, tu foi editar, eu fui. Que eu quando eu tava fazendo umas pesquisas pra relembrar e tal, tinha uns artigos de 2019 dizendo que eles estavam pensando em fazer uma nova versão. Não sei se você ouviu falar disso. Sim. Mas depois não vi mais nada. Na versão da série original, né? Não sei exatamente. Eu já vi isso. Eu já ouvi esse papo, mas esse papo morreu. Pelo que eu já vi. Eu já vi várias vezes eles querendo fazer filmes da série clássica e coisa assim. Mas, tipo, gente, não tem o que mexer. Tá? Battlestar Galactica tá aqui, ó. Não fala Não tem o que nada. mexer, deixa assim. Deixa como tá. Deixa como tá. É só ir lá e assistir. Tá? Então, agora e sim. Tchau pra vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.